Outro ponto importante é saber a aplicação que a ultrassonografia vai ter na investigação desses pacientes com hipertireoidismo. E aí cabe uma avaliação tanto anatômica, que a ultrassonografia propicia, como também uma avaliação do Doppler, né? Porque a gente vai ver, a maioria dos fluxogramas de investigação de hipertireoidismo coloca que a gente vai definir se o paciente tem doença nodular ou não, baseado apenas no exame físico, né? Então, se a palpação você identifica que o paciente tem nódulo, não tem nódulo, você vai para um lado, vai para outro da investigação. Mas, na prática, a gente acaba usando com muita frequência a ultrassonografia para identificar essa doença nodular, que pode, sim, passar despercebida no exame físico com muita frequência. Principalmente, né? Se a pessoa não tiver muita experiência em palpar. Então, se você não tem a experiência, então talvez valha a pena, sim, você fazer um ultrassom e ver se ali não tem um nódulo que você está deixando passar. E aí, assim, a gente tem que lembrar sempre, guideline diretriz é uma recomendação para população, né? Se você dizer assim, eu estou aqui fazendo recomendação para um serviço público, para dizer, ó, eu tenho que, se disser que tem que fazer ultrassom em todo mundo, eu tenho que fazer ultrassom em todos os pacientes com hipertireoidismo, em qualquer lugar. Então, assim, não cabe isso num contexto populacional. Dá para você definir sem ultrassom? Até dá, né? Você poderia até dizer assim, ó, dosei o TRAB, veio positivo, aí eu palpei, tem um bócio difuso, não sei o que, é Graves. Pode ter um nódulo no meio do Graves? Pode, inclusive, né, um nódulo até com risco um pouquinho aumentado em relação à malignidade, dependendo do contexto, né? Então, assim, mas, assim, num primeiro momento, para resolver o hipertireoidismo do paciente, você vai começar a tratar ele com tionamida. Ah, comecei a tratar e não está respondendo. Aí você vai dizer, não, então agora vamos fazer uma investigação adicional, vou fazer ultrassom. Então, talvez o ultrassom para a primeira leva não coubesse num populacional, mas assim, se você tiver acesso, lógico que é um exame que vai ter importância. A gente, como endócrino, geralmente trabalhando em serviços que tem acesso, a gente acaba fazendo mesmo ultrassom, para ver realmente se tem ou não um nódulo, né? Isso. E no caso, o Doppler é uma excelente opção quando você quer diferenciar, por exemplo, uma doença de Graves, naquele paciente que não tem estigmas, né, que tem uma tireoide pequena, de uma tireoidite. A gente sabe que a doença de Graves tem aquele padrão de inferno tireoidiano, né, bem típico, de hipervascularização. O Graves, né? O Graves. Isso. Pode ser medido o pico de fluxo, né, na artéria tireoidiana inferior, e aí fazer essa diferenciação entre tireoidite e doença de Graves. Agora, o que os guidelines colocam é que isso tem que ser feito por um profissional com experiência, né, que saiba aplicar esse Doppler, para que você possa usar realmente isso como um dado confiável, e aí, inclusive, substituiria a cintilografia, né? A captação de 24 tem até horas. trabalho que mostra que a sensibilidade, né, do ultrassom com Doppler é igual a da cintilografia, né? Porque na cintilografia no Graves você vai ter uma hipercaptação. No ultrassom você vai ter ali uma hipervascularização. Na tireoidite, na cintilografia, uma hipocaptação. No ultrassom você vai ter diminuição da vascularização. Sim. Né? A grande questão desses estudos, aí cabe um pouquinho da metodologia de sempre metodologia, criticar na história, é que tipo assim, eu estou fazendo um estudo e eu sou ultrassonografista. Assim, Graves é o tipo de coisa que você, tipo assim, o paciente está deitado para você fazer o exame. Você botou o Doppler, mas você está vendo o paciente. Você então, assim, já sabe que ele tem tem Graves sem Graves. Assim, você vai ver um bócio, tá vendo a tireoide aumentada, elástica e tal. O cara, né? Eu acho que é Graves. Veja como o Doppler está muito aumentado. O cara vai dizer na hora, né? Entendi. Então, assim, tem essa questãozinha aí na história, né? Mas, assim, o Doppler é uma das poucas situações que Doppler, às vezes a gente hipervaloriza, mas para a questão de avaliação da tireoide é uma das poucas situações onde você pode ter algum benefício. Serve para isso, por exemplo, na história de tireoidite induzida por amiodarona, né? Que você pode ter um efeito de J-based ou ter a parte destrutiva, então o Doppler poderia lhe ajudar. Então tem algumas indicações bem específicas para Doppler, né? Para nódulo nem está se valorizando, mas você vê que o Tirades não usa Doppler, não tem mais a classificação de chamas no meio da história. Então, assim, o Doppler cada vez perde um pouquinho a importância, mas no hipertireoidismo, particularmente, aí cabe. E aí, outra função é justamente o nódulo, que a gente já tinha falado, né? Porque se tem um nódulo, principalmente um nódulo maior que 2 centímetros, maior que 3 centímetros, chamar a atenção para ser um nódulo autônomo, né? Num contexto de hipertireoidismo. Principalmente se você não consegue, olhando para o paciente, vendo se ele tem ou não oftalmopatia, tudo, definir se é Graves ou não. Então, aí, o que é que vai fazer? Se tem um nódulo, tem hipertireoidismo, eu não definir a causa. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.